Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nessa lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Paulo, quando estava em Corinto, ele poderia ter pregado a um povo tão polido, com todos os encantos e ornamentos da retórica e da filosofia, mas ele evitou essa sabedoria de palavras e excelência de discurso. Ele poderia ter pregado reformas sociais, discursos políticos, sermões sobre patriotismo, que quase teriam chamado de seus túmulos os velhos heróis da Grécia. Ele poderia, com um púlpito moderno, e é muito apto a fazer, ter percorrido todo o ciclo de tópicos populares e sensacionalistas e feito da igreja outro mercado para aqueles que, como os atenienses, gastavam seu tempo em nada além de ouvir ou contar uma coisa nova. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Paulo evitou tudo isso dizendo: porque resolvi nada saber enquanto estava com vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem um tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da editora CPAD e membro também do Conselho Administrativo da CPAD. A lição de hoje é a lição 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O textuário nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 18 ao 25 e capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente e compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. Lembrando, nós estamos também no Telegram. Aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você vai conseguir chegar até o nosso grupo ali, um grupo que já está crescendo, que ali você vai encontrar subsídios, materiais em PDF, para também fazer seus slides, tudo que você precisa, professor, para melhorar a tua aula. Lá você vai encontrar, ok? Pode me chamar lá que eu ajudo vocês. Amém? Então vamos lá. Tópico primeiro: a centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de suas religiosidades e conhecimento, descobriram que a manifestação de sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Segundo o livro que eu li,
Pregue a cruz, escrito por Alípio Valim, uma morte por crucificação raramente durava menos de 36 horas. A tortura da cruz era a forma de punição mais horrenda, desumana e sem misericórdia que jamais foi inventada pelo homem. E a palavra excruciante, termo moderno para indicar tortura ou dor intensa, se deriva desse vocábulo, cruz. A palavra cruz, a simples menção dela trazia a ideia de terrível castigo e maldição e dor. O filósofo e estadista romano Cícero disse: a própria palavra cruz deve ser removida para longe, não apenas da pessoa do cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos, pois não é somente a ocorrência dessas coisas, o procedimento da crucificação, ou a capacidade de suportá-las, mas a possibilidade delas e expectativa deveras e mera menção delas que é indigna de um cidadão romano e de um homem livre. A perspectiva teológica de Paulo é decididamente de cima para baixo. Na cruz, Deus escolheu deliberadamente revelar o próprio Deus e liberar o poder divino cujo objetivo é a salvação humana. A ironia, na verdade, o paradoxo aqui desse esquema divino é que a cruz é o último lugar onde a humanidade esperaria descobrir a sabedoria e o poder definitivos de Deus. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice. Para eles, nesse sentido, a cruz de Cristo não produz atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. A cruz era uma péssima ferramenta de marketing do mundo do primeiro século, como provavelmente permanece no século XXI. Aqui é importante compreender totalmente as realidades da crucificação do primeiro século. Este foi o decreto de pena capital aplicada pelos romanos, pelo Império Romano da época. Foi reservado para aqueles indivíduos ou grupos de má reputação, como escravos rebeldes, piratas ou bandidos que haviam ameaçado a ordem social divinamente sancionada pelo Império. Assim, a cruz foi o instrumento imperial usado para suprimir a subvisão. Como um espetáculo público, a crucificação foi um ato destinado a envergonhar suas vítimas por meio da degradação, humilhação, tortura, durante e mesmo depois da morte. Ao mesmo tempo, era uma declaração política que declarava que todos que ameaçassem a ordem social imperial romana se encontrariam crucificados com a vítima atual. Em alguns círculos judaicos também poderia ser considerado um sinal de maldição divina. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Entretanto, embora a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. A nossa cultura hoje, em grande parte, despreza o cristianismo. É uma religião considerada de tolos, uma religião para os incultos, uma muleta para pessoas de mente fraca, uma piada e assim por diante. Bom, este foi certamente o caso nos dias de Paulo.
quando ele pregou o evangelho em Corinto. Por um lado, havia pessoas muito religiosas, mas pessoas para as quais a pura verdade da Escritura não era o suficiente. Eles buscavam sinais e milagres sobrenaturais de Deus. O pensamento deles era: Deus, se você é real, então fará isso ou fará aquilo. Isso soa familiar? Não é diferente hoje. A ação embaraçosa de Deus na cruz está relacionada às tentativas da humanidade de estabelecer seus próprios meios apropriados para encontrar Deus. De acordo com o versículo de 22, os judeus exigiam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Aqui Paulo está se referindo às tentativas de encontrar Deus, seja por meio de manifestações divinas, milagrosas, como os eventos que aconteceram lá no Êxodo, ou elaborados sistemas filosóficos e seus eloquentes esquemas retóricos. A proclamação de Cristo crucificado não se encaixa nem em tais critérios humanos. É ofensiva para as sensibilidades judaicas e idiota para a inteligência gentílica. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro de mensagem de Paulo. Tópico 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões aqui de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então vejamos aqui. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra do Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangélio. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada as boas novas de sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim e não por acaso identificava sua pregação como o evangelho de Deus. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. É o poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Muitas pessoas talvez não saibam que existem 4 evangelhos, mas sabem que existe 4 evangelhos, mas poucos sabem que existe mais um evangelho, que é o livro de Romanos, que é o evangelho de Paulo. Paulo era um pregador de destaque do evangelho. Em seus escritos, Paulo fala muito do evangelho e há muitos elementos dos quais ele fala a respeito do evangelho que não são encontrados nos outros primeiros 4 livros do Novo Testamento. Paulo foi confiado por Deus com a obra de completar a palavra de Deus ali. E o evangelho que ele pregou, como vemos em seus escritos, especialmente no livro de Romanos, que ele chama de meu evangelho, era o evangelho completo. O Cristo que Paulo pregou é diferente do Cristo nos 4 evangelhos. Nos evangelhos, Cristo está em carne, caminhando entre os homens, mas no evangelho de Paulo está entre nós, em nós, como a esperança da glória. Ele vive em nós, ele é formado em nós, ele faz morada em nossos corações e ele habita em nós. A respeito do evangelho que recebeu e pregou, Paulo testificou que não recebeu do homem, ou segundo o homem, nem foi ensinado. Antes ele recebeu o evangelho por meio de uma revelação direta de Jesus Cristo. Isso significa que Paulo não foi ensinado pelo evangelho por outros, mas ele o recebeu por meio de Jesus Cristo aparecendo a ele, e os véus foram removidos para que ele pudesse ver Jesus Cristo revelado como o evangelho. O centro do evangelho de Paulo é como um Deus trino deseja se tornar em nossas vidas, mas que possamos ser um com ele e nós nos tornarmos edificados no corpo de Cristo como sua expressão. Cristo crucificado. Em Gálatas 3, versículo 1,
escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. A palavra de cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente nas mensagens de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois são escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso, o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então foi uma mensagem meio que irônica que, bom, aqui estava o Evangelho, né? As boas novas da vida eterna, da glória espiritual, baseado no sofrimento e na vergonha. Então vamos considere que como um evangelho de Jesus como o servo sofredor que lidera seu povo sofredor pode ter chegado a outras pessoas. Coloque-se no dia dos apóstolos, imagine ensinando essa mensagem peculiar. Não havia no Novo Testamento, a Bíblia como nós conhecemos aqui, o cristianismo ainda não havia se espalhado pelo mundo. A palavra cristão ainda não soava respeitavelmente. Imagine Paulo, Pedro ou João afirmando que um judeu, um criminoso crucificado, vivendo em uma parte obscura do Império Romano, era na verdade Deus em carne. Certamente você está brincando, deve ter sido a réplica da maioria das pessoas. No Império Romano, a crucificação era originalmente a punição de escravos, de bandidos, de ladrões, mais tarde, porém, estrangeiros, isso é, bandidos mesmo, também foram executados por crucificação. Lembrando que na morte de Jesus tinha 2 ladrões ali com ele. Então imagine Paulo pregando Cristo crucificado para uma audiência no mundo romano de língua grega. Os ouvintes teriam entendido que esse Cristo sofreu uma morte geralmente reservada para escravos rebeldes, políticos ou criminosos. Em contrapartida, hoje, em nossos púlpitos, vivemos uma época de grande pressão, tanto externamente do mundo quanto internamente em nossas igrejas, para sermos tudo menos centrados no Evangelho. Extremamente, estamos passando por uma mudança cultural para longe dos valores e ideais cristãos. Isso era esperado e não é único na história mundial. Muito mais preocupante, entretanto, é a minimização do Evangelho. Sua necessidade, sua centralidade e poder dentro de nossas igrejas, especialmente nossas pregações. O que é pregação centrada em Cristo? Paulo aconselhou o jovem Timóteo a pregar a palavra. Essa palavra é uma revelação de Cristo como Salvador e Senhor. Disse Jesus: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. Pregar a palavra, então, é pregar a Cristo, o grande personagem salvador do livro. A pregação centrada em Cristo é simplesmente a pregação da Bíblia como Cristo no centro de todos os assuntos. E não receba bênçãos materiais e as espirituais estão deixando de lado. Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados. Segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação é a ressurreição
formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Em uma de suas aparições a Maria Madalena, Jesus ele admoesta ainda não subi para o meu Pai. Essas aparições de ressurreição e os relatos que a igreja primitiva nos Atos dos Apóstolos pretendem transmitir uma verdade importante de nossa fé cristã. A ressurreição de Jesus foi real, pessoal e transformadora para a comunidade de crentes que encontraram o Cristo ressuscitado. O encontro de Paulo com Cristo ressuscitado e o dom do Espírito o transformaram. Ele é um novo homem que vive em liberdade espiritual. Na verdade, ouvimos que toda a igreja estava em paz, uma paz interior, caminhando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Esse é o dom do Pai, o dom de paz e da nova vida que vem de Cristo ressuscitado e do Espírito. O Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo. Tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres de salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. A cruz é o poder de Deus para aqueles de nós que estão sendo salvos, os que parecem ainda não pereceram, eles estão a caminho de perecer. Nem os salvos foram totalmente salvos ainda. Estamos no caminho para a salvação final ainda a ser realizada. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é a chave para a liberação de todas as bênçãos de Deus na vida humana. É a maneira de experimentar a cura de Deus no coração, a libertação do reino do pecado, é a entrada na totalidade, paz e alegria. A cruz é uma parte inevitável desse processo. A mensagem da cruz, que parecia ter um efeito diário em nossas vidas, Jesus fala sobre uma cruz que ele toma todos os dias e precisamos fazer o mesmo em nossas situações em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso cônjuge, em relação aos irmãos, em relação aos nossos colegas. Precisamos ser crucificados com ele. A vida que Paulo viveu, ele viveu pela fé em Deus, que o fortaleceu e que o ajudou, que estava com ele todos os dias. Esse é o Deus, o Jesus, a quem seguimos. Essa é a mensagem da cruz que pregamos. Dessa forma, o poder de Deus e a sabedoria de Deus também vieram sobre a igreja, que é o seu corpo. Aquele que preenche tudo em tudo está escrito. Esse é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Paulo lembra a congregação em Corinto que a maioria deles não vieram de classes privilegiadas, elevadas, ricas. Bom, poucos de vocês foram sábios para os padrões humanos, muitos não eram poderosos, muitos não eram
nobres de nascimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Mas a eficácia da igreja não dependia de ter pessoas com todas as conexões, formações ou fortuna. Deus realiza seus propósitos com pessoas comuns. Já vimos que o valor do nosso trabalho se baseia nos dons de Deus, não em nossas credenciais, como alguns pensam. O que Paulo quer dizer é que tais distinções não têm lugar entre o povo de Deus. Se gostamos ou sofremos de tais distinções no trabalho, podemos nos perguntar se elas contradizem a igual dignidade das pessoas na presença de Deus, e em caso afirmativo, o que poderíamos fazer para mudar isso? Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais e medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Bom, aqui nós vemos que Paulo deixou de lado suas próprias habilidades humanas, oratórias, para falar apenas aquelas coisas que ele recebeu do Espírito interior de Cristo. Ele queria mostrar que existe uma sabedoria divina que vem do alto e que os servos de Deus devem falar apenas as coisas que vêm dele, uma sabedoria oculta que não está disponível para o mundo, verdades celestiais que só são reveladas aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o Espírito Santo constantemente nos aponta para Jesus, e em um foco em sua vida e ministério certamente nos manterá baseados na Bíblia e guiados pelo Espírito Santo, baseados na Bíblia e centrados em Cristo. A verdade consoladora é que se você é um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você e adapta seu ministério a você pessoalmente. Ele sabe o que você está sentindo e ministra seu consolo a você por meio da palavra ou de outros crentes, ou às vezes por meio de suas circunstâncias únicas. Como Jesus diz aqui, o Espírito guia na verdade, mas ele faz isso quando você estuda a palavra da verdade. Ele sabe o que você precisa saber e quando você precisa saber. Seu objetivo é torná-lo santo em pensamento, palavra e ação. Quando você não sabe orar como deveria, o Espírito ora por você de maneira que você não entende. Portanto, é importante não entristecer ou apagar o Espírito por meio do pecado, mas se entregar todas as áreas de nossas vidas ao controle do Espírito Santo. Os efeitos de mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade, de dependência do Espírito Santo. Conclusão na revista: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Em primeiro lugar, qualquer forma sugerida de vitória que não seja a cruz de Cristo, como a vida com propósito, o governo dos 12, a palavra da fé, ou demonização, qualquer coisa é idolatria. Na verdade, é igual aos tempos do Antigo Testamento, quando Israel começava a adorar ídolos em vez de Deus, na verdade. Tantas campanhas, Israel se referiu a esses ídolos como Deus, mas o Senhor definitivamente não olhou para isso da mesma maneira. E ele também não vê de forma diferente a idolatria moderna.
Além disso, tudo isso constitui heresias nas quais a igreja moderna é abundante. Deixe-me dizer uma coisa mais claramente: qualquer doutrina que forma esquema, direção inventada por homens, ou que significa que é planejada por homens e não por Deus, é constituído pelo Senhor como heresia, que é uma obra da carne. Então, vou repetir, porque é muito importante. Qualquer outra forma que não seja Cristo e este crucificado é, aos olhos de Deus, heresia. Uma vez que a pessoa começa a entender essas obras da carne, essas coisas se tornam mais claras. Perto do fim da sua vida, Paulo disse de si mesmo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus agora exortou Paulo a sofrer por seu nome, assim como Jesus havia sofrido pela humanidade. Mais uma semana abençoada, estamos estudando essa revista maravilhosa. Eu tenho a minha revista, tá, meus amores? Eu estou aqui usando o meu computador por causa da letra maior. Esse óculos está uma benção, então aqui a letra fica maior, fica melhor para mim ler. Mas eu tenho a minha revista, você tem a sua também, ok? Então, querendo o Senhor, se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. Não esqueça, irmão, de curtir, comentar, compartilhar. Comente aí embaixo. Pode fazer suas críticas construtivas que eu também aceito, tá? Ah, e não esqueça que tem um link aqui que leva ao Telegram, que pode te ajudar. Eu espero que seja útil a você. Querendo o Senhor, se ele não voltar, estarei de volta aqui mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.